Imagina acordar um dia e seu nome não existir mais. Sua língua é proibida. Sua família é arrancada de você. Sua história é apagada. E pior, o mundo inteiro passa séculos fingindo que você nunca teve uma história, nunca teve cultura, nunca foi nada além de uma mercadoria. Isso aconteceu, com milhões de pessoas, e a maioria de nós nem sabe quem eram essas pessoas, de onde vieram, ou o que construíram antes de tudo ser destruído. Mas hoje, isso vai mudar. Hoje você vai descobrir os nomes, as histórias e a grandeza das 10 principais etnias africanas capturadas no tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Vamos ser honestos desde já. É quase impossível fazer uma lista perfeita de todos os grupos étnicos capturados na travessia do Atlântico. Os números são brutais demais, as histórias são muitas, e muita coisa foi propositalmente apagada. Mas o que podemos fazer, e o que vamos fazer agora, é identificar as regiões, as culturas, os impérios e a influência que esses povos deixaram do outro lado do oceano. Porque honrar essas vidas não é só falar de números, é devolver os nomes, é reconhecer que antes de serem escravizados, essas pessoas eram reis, guerreiros, comerciantes, artistas, agricultores e construtores de civilizações. Vamos começar. Começando pelo povo Xamba. Os Xamba viviam principalmente no norte da Nigéria e em Camarões. Eles eram fascinantes porque sua própria identidade nasceu de uma fusão. Segundo a tradição oral, 2 povos diferentes, os Daka e os falantes de Liko, migraram e se misturaram, criando a identidade Xamba. Mas essa união foi testada pelo fogo. Durante os séculos XVIII e XIX, os Xamba foram alvos constantes de ataques escravistas pelos Fulani durante os violentos jihadis da época. A situação ficou tão desesperadora que eles fugiram para as montanhas, mas não para se esconder, para se organizar. Eles se armaram, criaram estratégias militares e começaram a atacar as caravanas de escravos que atravessavam suas terras. Os Xamba se recusaram a serem vítimas passivas. Eles lutaram de volta. Agora vamos falar dos Wolof. Eles vivem no Senegal, na Gâmbia e na Mauritânia. As origens dos Wolof são debatidas, mas a teoria mais aceita é que eles migraram do norte em direção ao sul, estabelecendo-se e fundando seus próprios reinos. Os Wolof foram um dos primeiros povos da região a ter contato direto com o Islã através do Império Almorávida no século XI. A maioria deles se converteu ao longo dos séculos, mas as guerras religiosas que se seguiram foram brutais. Os jihadis violentos do século XVIII não só levaram à escravização de populações inteiras de Wolof, mas também criaram divisões internas profundas sobre a religião. Muitos Wolof foram levados através do Atlântico durante esses conflitos intermináveis, e eles levaram consigo sua língua, sua cultura e sua resistência. Seguindo em frente, chegamos aos Akan, um grande grupo étnico que inclui os Bran, Ashanti, Fanti e muitos outros. Os Akan habitavam principalmente a região que hoje corresponde a Gana, mas também se estendiam para a Costa do Marfim e Burkina Faso. Acredita-se que os Akan migraram das regiões mais ao nordeste, perto do Saara, em direção às florestas tropicais. Os Akan tinham um sistema matrilinear, onde a linhagem e a herança passavam pela linha materna. Eles estavam bem no epicentro da Costa do Ouro, uma das regiões mais devastadas pelo tráfico de escravos. Tanto os Akan foram capturados e levados para o Caribe que os colonizadores ingleses começaram a chamá-los de Coromantes ou Coromanti, nome derivado do Forte Cormantine em Gana, de onde eram embarcados. É importante entender, Coromantê não era o nome de uma tribo específica, mas sim um termo colonial que agrupava diversos povos Akan, Ashanti, Fanti, Bran e outros, baseados simplesmente no porto de onde saíam os navios negreiros.
Esse nome se tornou sinônimo de resistência, porque os Coromantis lideraram algumas das revoltas de escravos mais sangrentas da história caribenha, especialmente na Jamaica. Agora vamos falar de um dos povos mais espalhados de toda a África, os Fulani. Eles são possivelmente o maior grupo étnico da África Ocidental, dispersos desde o Senegal até a República Centro-Africana. As origens dos Fulani são muito debatidas, mas as evidências mais sólidas apontam para o norte da África. Pinturas rupestres na Argélia sugerem sua presença na região há milhares de anos. Os Fulani construíram impérios, fundaram reinos e se misturaram com dezenas de outros grupos étnicos por onde passavam. Eles se converteram ao Islã muito cedo em sua história e se tornaram um dos principais grupos escravizadores da África Ocidental, através de jihads e expedições de captura durante os séculos XVIII e XIX. Mas aqui está a ironia cruel. Embora fossem escravizadores, os próprios Fulani eram constantemente escravizados. Alguns dos escravos mais famosos levados para as Américas eram Fulani, incluindo figuras como Ayuba Suleiman Diallo, Omar Ibn Said e Abdul Rahman, todos homens educados, alfabetizados em árabe e de famílias nobres que acabaram acorrentados em navios negreiros. Agora chegamos aos Mandinka e ao grupo maior chamado Mandé. Pode parecer injusto escolher os Mandé porque eles são, na verdade, uma coleção de grupos étnicos espalhados por toda a África Ocidental, mas é impossível ignorar sua importância. O grupo dominante são os Malinke, também conhecidos como Mandinka, e eles construíram um dos maiores impérios da história africana, o Império do Mali. Os Mandinka influenciaram culturalmente e linguisticamente dezenas de outros povos. Eles invadiram o litoral africano, misturaram-se com populações costeiras e deixaram sua marca permanente. Até alguns Fulani têm ancestralidade mandinka. Os Mandinka eram tão proeminentes que o termo mandingo, uma corrupção inglesa da palavra original, se tornou uma referência popular nas Américas. Evidências arqueológicas mostram que os povos Mandé foram construtores de civilizações antigas com assentamentos de pedra na África Ocidental, criando estruturas fortificadas elaboradas na Mauritânia. A cultura Mandé dominou a África Ocidental por séculos, mas quando o tráfico de escravos explodiu, muitos dos reinos costeiros influenciados pelos Mandinka foram pegos na tempestade. Na quinta posição, temos o povo Fon. Os Fon são o maior grupo étnico do Benin, encontrados principalmente no sul do país, mas também no sudoeste da Nigéria e no Togo. Historicamente, os Fon eram um grupo étnico híbrido. A tradição oral conta que eles nasceram da fusão entre os Aja e os Yoruba, criando uma nova identidade. No século XVII, os Fon fundaram o reino de Daomé, que se tornou famoso em todo o mundo por suas guerreiras. Essas mulheres soldados, mais tarde chamadas de Amazonas de Daomé, eram temidas em combate. Foram elas que inspiraram as guerreiras Dora Milaje do filme Pantera Negra. Os Fon foram tanto vítimas quanto perpetradores do tráfico de escravos. Eles se tornaram uma população significativa no Haiti e em Trinidad. E aqui está algo impressionante. O famoso vodu haitiano descende diretamente das práticas espirituais do povo Fon, e foi o vodu que se tornou o catalisador da Revolução Haitiana, a revolta de escravos que derrotou os franceses e criou a primeira república negra do mundo em 1804. Chegando na quarta posição, temos os Bakongo. O povo Bakongo são pessoas de língua bantu que vivem ao longo da costa atlântica da África Central, principalmente na República Democrática do Congo, na República do Congo e em Angola. Eles criaram um dos impérios mais impressionantes da África Central, o Reino do Congo, também chamado de Império do Congo. Os Bakongo migraram para perto da costa por volta do século XIII.
e se tornaram um dos primeiros povos subsaarianos a se converter ao cristianismo através do comércio com os portugueses no final do século XV. Mas essa relação com os portugueses se tornou uma maldição. Os portugueses começaram a sequestrar cidadãos do Reino do Congo ilegalmente. Ficou tão grave que o rei Afonso I, no século XVI, escreveu uma carta desesperada ao rei de Portugal dizendo: "A cada dia, os traficantes estão sequestrando nosso povo, filhos deste país, filhos de nossos nobres, até mesmo pessoas de nossa própria família. Nossa terra está sendo despovoada. Precisamos apenas de padres e professores, não de mercadores de escravos." Mas a carta foi ignorada. Em 1665, aconteceu a Batalha de Mboila, onde os portugueses se aliaram aos inimigos africanos do Congo, incluindo os temidos Imbangala, guerreiros brutais. O Congo foi derrotado. O rei foi morto e decapitado. Segundo a tradição oral, uma das princesas do Congo, chamada Aqualtune, teria liderado tropas nessa batalha. Ela e muitos nobres foram capturados e vendidos como escravos. Aqui entramos numa história que mistura fato histórico com tradição oral. Disse que o filho dessa princesa seria Ganga Zumba, que significa Grande Senhor em Kimbundu. Embora a historiografia debata os detalhes exatos de sua genealogia, o que sabemos com certeza é que Ganga Zumba foi um líder de origem nobre Bakongo, que se tornou o primeiro grande líder do Quilombo dos Palmares no Brasil. Palmares era um enorme assentamento de escravos fugitivos, que alguns chamam de reino, porque tinha organização política complexa, com palácios, guardas e ministros. O Brasil se tornou o principal destino dos Bakongo. E muita gente não sabe, mas a maioria dos africanos escravizados foi para a América do Sul, não para o Norte. Agora entramos no top 3. Em terceiro lugar, temos os Igbo. Os Igbo são nativos do sul e sudeste da Nigéria e formam um dos maiores grupos étnicos da África. Embora suas origens exatas sejam debatidas, eles têm uma presença forte na Nigéria há milhares de anos. Os Igbo foram capturados em massa devido à Confederação Aro, um grupo que migrou para a região especificamente para capturar escravos e explorar o comércio de óleo de palma. Os Aro capturavam os Igbo e os vendiam aos europeus. Muitos dos escravos levados da Baía de Biafra eram Igbo. Essa baía forneceu cerca de 13% de todos os africanos escravizados levados para as Américas. Os Igbo tinham uma reputação especial nas Américas. Eles eram conhecidos por serem extremamente resistentes à escravidão. Havia até histórias de Igbos que preferiam se afogar em massa do que viver escravizados, o mais famoso sendo o incidente conhecido como Igbo Landing, na Geórgia, Estados Unidos, onde um grupo de Igbos recém-chegados teria caminhado para dentro do mar cantando em sua língua nativa. Sua resistência era lendária. Em segundo lugar, temos os Yoruba. Os Yoruba são do sudoeste da Nigéria e do sul do Benin. Eles são um dos maiores e mais reconhecíveis grupos étnicos da África. Os Yoruba foram a força cultural dominante no sul da Nigéria desde o século XI. Suas origens remontam a Ilé Ifé, considerado o berço da civilização Yoruba. O Império Oyo, um dos estados Yoruba mais poderosos, participou ativamente do tráfico de escravos, mas os próprios Yoruba também foram vítimas. Eles foram dispersos em massa para Cuba, República Dominicana, Venezuela, Jamaica, Brasil, Trinidade e Tobago e muitos outros lugares. Os Yoruba, junto com os Hausa e outros muçulmanos da África Ocidental, formaram o núcleo da revolta dos Malês em 1835, na Bahia. Os malês eram africanos muçulmanos escravizados, principalmente Yoruba e Hausa, que eram alfabetizados em árabe. Eles mantinham suas práticas religiosas em segredo e planejaram uma das maiores revoltas de escravos da história do Brasil.
Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, eles se levantaram em armas em Salvador. A revolta foi esmagada em poucas horas, mas abalou as estruturas do Império Brasileiro e mostrou que aqueles africanos nunca aceitaram passivamente a escravidão. Eles lutaram. Os Yorubá impactaram profundamente a cultura onde quer que chegassem. O panteão Yorubá de divindades, os orixás, ainda é adorado hoje, especialmente no Brasil, onde o candomblé preserva essas tradições ancestrais vivas. E, finalmente, chegamos ao número 1, os Mbundu. O povo Mbundu está centrado principalmente em Angola. Eles descendem de grupos que tinham vários chefados ao redor da região. De acordo com o Atlas do Tráfico de Escravos do Atlântico, a maioria dos africanos escravizados veio da região do Congo e de Angola. E desses, uma enorme proporção eram Mbundu levados principalmente para o Brasil. Os Mbundu tinham muitos reinos, sendo o mais importante o reino de Ndongo, que eram vassalos do maior reino do Congo. A figura mais icônica dos Mbundu é a rainha Nzinga, que lutou ferozmente contra os portugueses durante décadas no século XVII. Ela foi uma estrategista militar brilhante que manteve sua independência por anos. Devido à demanda insaciável por escravos, o Reino do Congo estabeleceu ataques escravistas contra os reinos Mbundu. Os próprios portugueses se aliaram aos temidos Mbangala para escravizar em massa o povo Mbundu. A presença dos Mbundu no Brasil foi tão massiva que eles influenciaram a cultura brasileira de forma profunda e permanente. Agora, sobre a capoeira, há um debate acadêmico complexo sobre suas origens. Existe uma arte marcial tradicional angolana chamada Ngolo, ou Engolo, praticada pelo povo Mbundu, que combina dança e combate com movimentos acrobáticos similares à capoeira. Muitos mestres de capoeira e a tradição oral afirmam que a capoeira tem suas raízes no Ngolo angolano. No entanto, o Ngolo só foi documentado e redescoberto na década de 1950. Alguns historiadores argumentam que a capoeira se desenvolveu no Brasil como uma síntese de várias influências africanas, indígenas e brasileiras. O que podemos dizer com certeza é isto: a capoeira carrega forte influência bantu, especialmente dos povos de Angola, e a presença massiva de Mbundu no Brasil certamente desempenhou papel fundamental em sua formação. A capoeira é um dos maiores símbolos culturais do Brasil e um testemunho direto da forte presença Mbundu. A evidência das quantidades massivas de pessoas Mbundu trazidas está em análises de DNA de milhões de brasileiros, porque a maior vitória contra a escravidão não foi apenas a abolição em 1888, foi a sobrevivência da cultura, foi a preservação da memória, foi a continuidade da identidade através de séculos de opressão sistemática. E todos nós, que estamos aqui agora, independente da nossa origem, carregamos a responsabilidade de conhecer e honrar essa história. Se você chegou até aqui, você faz parte dessa transformação. Você é parte da geração que se recusa a esquecer. Você é parte do futuro, onde essas histórias não serão mais escondidas. Porque quando conhecemos a verdade sobre o passado, construímos um futuro mais justo para todos. Honre essa história. Honre essas vidas. E vamos juntos garantir que esses nomes nunca mais sejam apagados.